Muito bem. Boa tarde para vocês que estão aqui comigo, e bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo essa aula gravada. A gente vai começar, então, o nosso bloco 2, o bloco sobre o conteúdo, né? O que é autocompaixão. E aí, para hoje, eu comecei com essa provocação, né? O nome da aula, na verdade, é Aprendendo a se olhar com mais gentileza. Ao longo da aula, vocês vão entender por que aprendendo e não falar que a gente já aprendeu, enfim, por que essa está no gerúndio. Vocês vão entender. Bom, eu começo com essa provocação para entender vocês. Como que vocês gostariam de se sentir nesse espaço hoje? Qual que é a expectativa que vocês criaram dessa aula, principalmente quando ela foi anunciada, quando a gente comentou? O que você espera sentir depois da aula de hoje? Quem quiser pode falar, pode colocar aí nos comentários. Tem alguma expectativa sobre o que a gente vai trabalhar hoje? Boa tarde, Karina. Ninguém tem expectativa nenhuma. Sair daqui sendo mais carinhosa comigo mesma. E eu gostaria de me acolher mais. Boa. Eu gostaria de me cobrar menos. Todo mundo concorda? Eu também, eu gostaria de me cobrar menos. Pronto. Então, vamos tentar fazer esse espaço aqui hoje um espaço de acolhimento, mas não só em que eu vou acolher vocês ou que vocês vão acolher um ao outro, mas que cada um de nós possa se acolher. Certo? E aqui eu trouxe primeiro essa frase que está no livro da Autocompaixão, certo? Que é uma provocação que ela faz, que quer dizer que é possível se permitir ser bom consigo mesmo e ter autocompaixão diante do fracasso ou de momentos difíceis? Não sei. Se eu for muito autocompassivo, não vou estar apenas sendo preguiçoso e egoísta? E aí eu queria perguntar para vocês, vocês já tiveram esses pensamentos de que se vocês se cobrarem menos, na verdade, vocês vão estar sendo preguiçosos, vão estar procrastinando, vão estar sendo egoísta com o outro? Porque eu tenho direto. Toda vez que eu acho que eu tenho que maneirar, eu falo assim, mas será que não é a procrastinação falando? Isso é, porque a gente sempre pensa assim, se a gente se cobra, se a gente deixar de se cobrar, já vem aquela autocrítica. Por que você não está fazendo? Parece duas cabeças pensando num cérebro só. Eu falo que é o anjinho e o capeta aqui do lado. Aí fica um brigando com o outro. Sabe, igual o desenho animado? Fica, vai lá trabalhar mais. Catiçando. Se a gente for para psicanálise, é o superego, né? Nossa. É o superego pegando pesado com você sempre. Eu acho que todo mundo aqui tem um super ego que é super, super, super ego, né? Ele fica aqui, ó, só no chicote. Por que você não está trabalhando? Por que você inventou descansar? Quem disse que você pode? Gente do céu, é terrível, né? E aí, essa que é a questão. Eu acho que a problemática maior é a gente conseguir encontrar o equilíbrio entre você se cobrar para fazer as coisas porque a gente precisa, né? Principalmente nós aqui que somos autônomas. Eu não tenho chefe, meu chefe sou eu. Então, se eu não ficar aqui no meu pé para fazer as coisas, ninguém vai. Porém, eu não posso passar desse limite onde eu começo a me cobrar tanto que, assim, parece que não existe mais nada que não seja o trabalho. É a questão do equilíbrio. E aí, vamos falar um pouco, então, sobre a autocompaixão. O que é realmente a autocompaixão? Ela é uma prática, é a prática de você se tratar com a mesma gentileza, com a mesma compreensão e cuidado com que você trataria uma amiga querida em um momento difícil. A Beth trouxe mais cedo, né, que quando ela vai trabalhar autocompaixão com os pacientes dela, ela sempre traz aquela técnica do distanciamento psicológico, que é, se fosse a tua amiga que estivesse passando por isso, se fosse uma pessoa conhecida, o que você falaria? Você se acolheria? Você estaria se julgando dessa forma? E é isso, minha gente. Se qualquer um de nós aqui chegasse para o outro e falasse, nossa, eu acho que eu não sou uma boa psicóloga. Eu acho... Alguém tentou falar?
Tá. Acho que foi a Carol que tá com o áudio aberto. Acho que foi ela, eu achei que ela estava tentando falar. Mas, enfim, se a gente chegasse aqui, né? Eu chegasse agora para Carol e falasse, Carol, eu acho que eu não sou uma boa psicóloga, eu não estou atendendo direito, eu não estou fazendo as coisas direito. Se eu chegasse para qualquer uma de vocês aqui, vocês iriam falar que eu não estava fazendo nada direito, que eu não sou uma boa psicóloga, que eu não atendo. A Beth até trouxe uma situação que a gente dissecou aqui, viu que o problema, a questão maior, não é nem problema, né? Mas a questão maior era o jeito da paciente dela e não sobre ela. Então, por que com o outro eu consigo ter esse olhar, eu consigo ser compassivo e comigo não? Parece simples, né? Mas exige muita coragem e é difícil. Talvez tenha uma crença aí, e essa crença, se a gente tem uma cobrança desde que a gente, por exemplo, era pequena, a gente cria essa crença de que a gente realmente precisa estar fazendo alguma coisa, não pode parar para se autoconfortar, para se dar um luxo, para descansar a mente. Não, a gente tem que estar trabalhando para não ser considerado preguiçosa. Aí você falou tudo, viu, Beth? Aí você falou tudo. Parece que não pode parar. Eu já escutei isso diversas vezes. Eu já falei isso, mas eu já escutei isso diversas vezes dos meus pacientes. Como eu falei, boa parte dos meus pacientes também são psicólogas, são autônomas, elas também têm. Elas estão na mesma vibe que eu, né? Que vocês aqui. E aí elas falam isso para mim, Camila, eu não posso parar. Eu tenho sempre que estar fazendo alguma coisa. Se eu não estiver fazendo alguma coisa, eu fico inquieta, eu fico ansiosa. Né? Me dá um negócio, não. Aí vem um feriado, qual que é o planejamento do feriado dessa mulher? É descansar? Não, é estudar mais. Eu vou pegar esse feriado para estudar todas as matérias que estão tá atrasado. Eu vou pegar esse feriado para fazer os prontuários que eu não fiz. Eu até brinco, eu falo, minha gente, até a máquina precisa ser desligada, senão ela queima. Se você deixar o seu computador aí ligado de domingo a domingo, ele vai queimar, meu amor. E já viu o quanto que custa depois para consertar? É uma facada, é melhor comprar outro. Agora imagine você, porque você não tem como consertar desse jeito simples, trocar uma peça, não. Não tem como colocar outra, porque você é insubstituível. Não existe outra Paula, outra Gabi, outra Beth, não existe, só existe vocês. Aí, se nem a máquina pode ficar trabalhando de domingo a domingo, por que vocês podem? Sai do CLT porque estava sendo cobrado lá dentro, estava sendo explorado, e agora você vai se explorar sozinha, né? Muito bonito. Essa é a maior ironia de todas. Você fica assim, quem me dera eu poder abrir meu consultório para eu ser meu próprio chefe, porque eu não aguento mais CLT. Aí você sai do CLT e você é o chefe carrasco agora. Você é pior chefe do que o outro. Não, e você sai do CLT querendo flexibilidade de horário e tal, e aí você vem pro consultório e, meu Deus, eu preciso trabalhar das 8 às 18. Pior ainda, né? Das 8 até sei lá que horas da noite, né? Corta para você trabalhando no sábado e no domingo, né? Gente, eu acho uma coisa louca, porque assim, eu estou em vários grupos de psicólogo, estou em pelo menos uns 3, 4 grupos de psicólogo. Aí eu estava ontem, tranquila. Ontem eu almocei um almoço tão bom, que eu dormi das 4 horas até as 8 horas da noite, mas, gente, eu apaguei. Era para ser um cochilo, corta para mim acordando, tudo escuro, a casa, as luzes tudo apagadas, os gatos dormindo nos nossos pés. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, é 8 horas da noite. Aí eu peguei meu celular para ver a hora, falei, é 8 horas, vamos acordar, né, para aproveitar o restinho da noite. Vi que tinha um monte de mensagem no WhatsApp. Quando eu fui ver, gente, um monte de grupo, pessoal assim, me dá material disso, me dá material daquilo. E não sei o que eu falei, gente, Dia das Mães, vai aproveitar a mãe de vocês. Vou fazer, se não tem como aproveitar, vou fazer outra coisa, pelo amor de Deus. O pessoal pedindo material domingo, aí me manda um teste. Eu assim, meu amor, 8 horas da noite do domingo, pare. Essa hora já Tem hora que eu nem olho. Tem hora que eu nem olho. Se você olhar, é só cobrança.
Eu nem entrei, eu abri e fechei. Eu falei, chega. Aí foi eu e meu marido, a gente foi assistir anime a noite toda, só terminou 1 hora da manhã, porque tava quase os dois dormindo já, aí fomos dormir de verdade. Aí foi o segundo round. Eu falei, não, pelo amor de Deus, domingo, minha gente. Mas a gente faz isso. A gente também é essa psicóloga que 8 horas da noite está pensando, nossa, eu preciso aplicar um teste com o meu paciente que eu acho que ele tem tal transtorno. Vou perguntar aqui para as meninas. Pergunta amanhã, para dormir. Amanhã o seu paciente ainda vai estar com hipótese desse transtorno. Não precisa se afobar no domingo, tá? Tá tudo bem. Mas, enfim, é o oposto do auto-julgamento, da culpa, da vergonha, que às vezes vai nos paralisar, né? Então, hoje a gente vai entender o que sustenta essa prática e também o que nos bloqueia, que nos impede de fato, praticar isso com a gente. Muita gente confunde a autopaixão com passar pano para si mesma. Ser condescendente ou se fazer de vítima. Na realidade, eu acho que muito mais a gente diz isso para não ser autocompassivo com nós mesmos. Aí é porque eu preciso me cobrar, porque se eu não me cobrar, eu não faço. Quem disse, Berenice? Você já tentou não se cobrar algum dia para você ver se realmente não funciona? Não, né? Ai, não, porque se eu não me cobrar, nada funciona. E aí, isso daqui é o quê? Vocês que são psicólogos. Se eu não me cobrar, então eu não faço nada. Isso aqui é o quê? Na TCC. Qual é o conceito que a gente utiliza aqui na conceituação? Alguém sabe? É uma crença intermediária. Isso! É uma crença intermediária. Se eu não me cobro, então eu não faço nada. Eu tinha entendido a pergunta errada. Eu ia falar estratégia de enfrentamento no sentido de ficar se cobrando também para hipercompensar, né? Isso, a autocobrança seria uma estratégia de enfrentamento. Mas essa frasezinha em destaque é uma crença intermediária. E aí vê, o que eu já falei para vocês? O que eu já falei para vocês várias vezes? Que a crença intermediária, ela é mentirosa. Ela é aquela sua amiga falsa, né? Que fica grudada em você só para ficar descobrindo os seus podres e depois falar mal de você para outra pessoa. Essa é a crença intermediária. Ela fala para você fazer o negócio, mas quando você vai fazer, você descobre que é justamente isso que vai te ferrar. Porque é porque você se cobrou pra caramba que agora você tem 3 cursos que você nem terminou de pagar e você também não terminou de fazer. Peguei algumas pessoas aqui que eu sei. Mas eu tô falando isso, mas eu me coloco, tá? Que eu também tô com um curso que eu não terminei para fazer ainda. Eu terminei um módulo e tá lá. Acabou. Como a Kitnef fala, tá? A autocompaixão é estar presente para si, com honestidade e bondade, especialmente quando você falha, quando você sofre ou você se sente inadequada. Minha gente, a gente vai falhar. A gente vai errar, a gente vai. Alguém vai perguntar um negócio, você vai responder e você está totalmente errada. O ChatGPT faz isso, por que você não pode? Ninguém está certo o tempo todo, não. E quem acha que está certo o tempo todo, aí que está muito errado. O que vocês acham? Era o Sócrates que falava, né? Só sei que nada sei. Por quê? Porque quanto mais você entende que você é ignorante, mais sábio você é. Isso, Paula, a gente vai entrar agora nesse ponto. Também tem um outro entendimento. Quanto mais você pensa que é ignorante, mais você quer estudar. Também. Eu preciso admitir que eu não sei para ir atrás do conhecimento. Se eu acho que eu já sei algo, eu me fecho. Eu não vou estudar, eu não vou dialogar com meus colegas, eu não vou, né, entrar num grupo para fazer uma intervisão ali, para debater. Não, se eu já sei, eu já nem faço. E eu me fecho nessa bolha de ignorância. E aí, um outro ponto, quanto mais você estudar, menos você vai saber, porque mais perguntas vão sendo criadas. Tem hora que eu penso assim, meu Deus do céu, parece que quanto mais eu estudo, mais aparece coisa. Pois é. Eu não sei
Porque, assim, a TCC não é fácil. Dizer, a TCC é muito prática, é muito... É não, meu irmão. A TCC tem termos que, se você for pensar direitinho, você vai dizer, meu Deus do céu, Que é isso? que termo é esse? É novo para mim, porque é isso, porque é aquilo outro, porque não sei o quê. Aí a gente fica a distorção, não sei o que das quantas. Então, eu fico, meu Deus do céu, é tanta coisa que você faz. Rapaz, ou eu fico no básico e vou trabalhando o que eu sei, ou eu vou me aprofundando numa coisa que eu nem sei, daqui a pouco eu não sei nem onde eu tô. É sério. Mas é exatamente assim, Beth. E você falou um ponto aí fraco do DCC, que é os termos, né? Uma coisa que eu fico com muita raiva é descobrir que um termo que eu estou estudando já é uma coisa que eu já sabia, só que ele está com outro nome. Nossa, galera, vamos fazer uma reunião com todos os TCCistas e a gente vai definir os nomes e vai ser só aquele nome, porque eu não aguento mais. A cada livro que eu leio, alguém está falando da mesma técnica com outro nome. Meu Deus. Mas a TCC era dificílima. Eu tenho, inclusive, a hipótese que a gente só entrou nela porque ela é a abordagem que mais vai nos ativar e vai fazer com que a gente pense que não sabe de nada. E eu penso isso baseado em mim, porque eu gabaritei em psicanálise. Aí eu falei, chata pra caramba. Vou para essa aqui que eu não sei de nada. Aí eu vim. Eu quase desistia. Eu disse, rapaz, acho que eu vou ser só da ACT e da Gestalt. Só ouço e digo, me fale mais sobre isso. Pronto. Acabou-se. Ô, meu amor, mas tu vai fugir para a ACT, que tá no guarda-chuva da TCC, você não fugiu muito longe, não. Você tá aqui na porta, tá? Você fugiu e tá na rua. Ai, eu não sei para onde é que eu vou mais, meu irmão. Não sei, porque Tá parece que... Tá parecendo meu marido quando era criança, que fugiu de casa e foi para casa da vizinha. Aí eu fugiu muito ele. 7 horas da noite ele voltou. A vizinha, toma, teu filho. Vou pegar meus R$ 2 e sair pelo mundo. Tá parecendo isso. Ai, minha gente, é complicado, viu? Então, a gente precisa reconhecer que o sofrimento ele faz parte da experiência humana e que você vai ter que enfrentar, tá certo? Você vai sofrer, você vai se questionar, você vai falhar e tá tudo bem. E aí, sendo bons TCCistas, entenda um ponto que é: não importa se eu falhei, não importa se eu errei, o que eu faço com isso? O que vai importar realmente é o que você faz a partir daqui. Vamos falar então agora sobre os 3 pilares da autocompaixão. A Paula já tinha dado spoiler ali no comentário, por isso que eu nem li em voz alta, que a gente já entrar nisso. Os 3 pilares da autocompaixão são humanidade, autobondade, humanidade compartilhada e atenção plena. Tá certo, minha gente? É isso aqui que você vai precisar. Como que eu vou ser autocompassiva comigo mesma? É com esses 3 passos. Aí vamos ver eles mais aprofundados aqui. Passar. A autobondade nada mais é do que você conseguir ser gentil consigo mesma quando você falha, quando você sofre. Você está ali, né? Você teve uma sessão muito difícil. Você acha que você errou, aplicou uma técnica errada, não era o momento certo. Ao invés de... Vou disponibilizar os slides, Karina. E essa parte também está gravada. Só a parte que vocês abriram o coração final. Mas, enfim. Digamos que vocês estão lá, né, pensando, poxa, eu não fiz direito essa sessão, apliquei a técnica errada, não foi do jeito certo. Aí o que vocês fazem? Se criticam. Nossa, porque eu não sou uma boa psicóloga, eu estou fazendo meu paciente perder tempo. Estou fazendo meu paciente perder dinheiro. Eu estou enganando, eu já ouvi isso? Eu estou enganando o meu paciente. Com certeza. Ao invés de você se criticar, que assim, vamos falar a verdade, esse pensamento que eu trouxe aqui, ele é útil. Você pensar que você não é bom o suficiente faz com que você se mobilize ou você paralise e fique lá, só chorando? Paralisa, né? Então, não é um pensamento útil. Se não é um pensamento útil, é o quê? É um pensamento disfuncional. Ele não está te ajudando a funcionar de uma forma saudável. O que ajuda, então? E aqui, gente, vamos ser bem TCCista mesmo.
Quando meu paciente traz um problema para mim, que ele é real, eu estou vendo que ele não está distorcendo. Poxa, ele realmente errou. O que eu faço com ele? Bom, trabalho aceitação. É uma das coisas que a gente pode fazer, mas primeiro eu tenho que resolver isso. Se não tiver solução, eu vou para aceitação. Se tiver solução, como que eu acho essa solução? Como que eu acho a solução de um problema do meu paciente? Eu vou entregar aqui para vocês, tá? Eu avalio, aliás, eu identifico, eu avalio e eu respondo. Se eu não estou sabendo, sei lá, psicoeducar meu paciente, eu vou identificar qual é o erro. Não estou sabendo psicoeducar porque eu ainda não aprofundei direito nesse termo aqui. Preciso estudar mais. Então, a avaliação final é que eu preciso estudar mais. Qual que é a resposta? Vou procurar alguém, vou procurar um curso, vou pegar um livro, vou debater com meus colegas para saber se eles já tiveram essa questão aqui. A Beth trouxe para a gente a situação da paciente dela que não fala muito. A gente fez aqui na hora. A gente identificou, avaliou e respondeu. No final, descobrimos que o problema real era o quê? Era a personalidade da paciente dela. A gente só mobiliza para a ação quando a gente consegue entender qual que é esse problema. Então, ao invés de você ficar ali se criticando, sofrendo, falando que você é a pior pessoa do mundo, primeiro se acolha. Tá tudo bem. Ai, Camila, não sei atender essa demanda. Ninguém soube atender demanda nenhuma na primeira vez. A gente aprendeu a atender qualquer demanda depois que a gente atendeu 300 vezes. Não existe habilidade no mundo que você vai começar a praticar e você domina ela. Não existe. Até para andar, você precisa cair. Aí você chega aqui achando que você vai mudar a vida do seu paciente em uma sessão. Nem Judite faz isso. Então, primeiro, tenha autobondade consigo, tá? Se acolha, seja gentil. E aqui, para te ajudar, se fosse uma amiga minha falando isso, como que eu acolheria ela? O que eu falaria para ela? Fale para si. Aqui a gente vai para a humanidade compartilhada. Reconheça que errar e sofrer faz parte da experiência humana. Você vai errar e está tudo bem. Você não está sozinha com isso. Com todo mundo aqui começou a primeira sessão, eu tenho certeza que estava todo mundo se tremendo. Minha gente foi um misto, que era assim, a primeira paciente, eu pensando, graças a Deus, chegou a minha primeira paciente, mas eu tenho, tomara que ela não venha. Tomara que ela falte. E aí, quando apareceu a notificação do Meet, né? Pedindo para ir, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? O que eu fui inventar de fazer isso? Tinha tanta coisa mais fácil para eu estar fazendo, né? Qualquer outra faculdade, qualquer outro... Não. Eu lembro que eu pensei, gente, eu nem gosto de falar com gente que eu não conheço, e por que eu estou trabalhando justamente com isso? Ai, terrível. Quando foi presencial, Karina, foi a mesma coisa. Eu fiquei torcendo para a paciente não chegar. Aí eu chegava na clínica, ela já estava lá. Eu ficava, caramba, chegou antes de mim. E por último, meus amores, atenção plena. Se você ainda não sabe o que é atenção plena, você se perdeu aqui, que isso aqui já viralizou, já tem uns 2 anos, tem trocentos livros sobre isso, e todo mundo só fala dessa bendita atenção plena. Mas se você não sabe, a atenção plena é uma espécie de meditação que o foco principal é o presente, é o agora. O que está acontecendo ao seu redor. E ela entende que tudo bem, até a atenção plena, ela tem autocompaixão por si só. Por quê? Ela entende que você vai se distrair, você vai associar, você vai começar a pensar muita coisa, está tudo bem. Porque o seu cérebro, meu amor, ele foi feito para isso mesmo. Se você está se distraindo enquanto você está meditando, o seu cérebro está cumprindo o trabalho dele. Olha que bom. Ele não foi feito para você ficar pensando só em uma coisa, não. Ele foi feito para você pensar em 10 mil coisas. Principalmente você que é mulher, mãe, que eu sei que muitas aqui são mães, avós. É sério mesmo que você está com a criança, você está pensando só na criança, não está pensando em 10 mil coisas.
Me passou 10 tipos de pensamentos diferentes aqui na tua cabeça. Então, assim, aprenda a observar os seus sentimentos, tá bom? A aceitar também esses sentimentos. Uma coisa que eu não sei de onde a gente tirou, que a gente tem que ficar controlando a emoção. Aí, porque eu não posso sentir raiva. Se você não pudesse sentir raiva, não tinham criado a porcaria da raiva. Já não era nem emoção, tá bom? Se tá lá disponível para você sentir. Aceite. Você é humano. Falando nisso, agora eu analisei quais são os sentimentos que eu não gosto de ter, de verdade. É raiva e medo. Olha que todo mundo, tá? Todo mundo. Raiva e medo. Pensar aqui, por que eu não gosto de ter raiva? Porque ela me deixa ansiosa, me deixa nervosa, me tira do prumo. E o medo, pelo mesmo motivo, assim, eu posso entrar em pânico e aquela coisa toda, sabe? E, Cícera, você tá indo pro lado negativo, porque todas elas não têm, tá? Se você tá feliz demais, você tá em mania. Ou você tá parecendo drogado. O arrependimento. O arrependimento bota a gente lá no... quase na depressão. Mas, minha gente, todas essas emoções, elas têm um porquê. Principalmente essas duas que a Cícera trouxe. Arrependimento é uma emoção um pouco mais complexa, tá, Elizabeth? Pra gente conversar sobre ela, a gente vai ter que conversar sobre outros, porque ela é uma emoção secundária. Ela vem ali da tristeza, enfim. Ela não é primária. Raiva e medo são. E as duas são muito importantes para a sobrevivência. Se eu não tiver raiva, eu não me defendo. A raiva vem do sentido de uma injustiça que você está vendo ali. Então, vamos supor, eu estou no meu trabalho, eu estou vendo que o meu chefe está me exigindo coisa que nem era para eu estar fazendo. Se eu não tiver raiva nessa situação, eu vou permitir. Eu fiz um contrato com a empresa, eu estou vendo que ela está me lesando ali. Se eu não tiver raiva, eu vou deixar. O medo é a mesma coisa, o medo é ainda pior. Eu preciso temer pela minha vida. Eu preciso temer por algo, senão eu não valorizo. Se eu for atravessar uma rua sem medo, eu sou irresponsável e me jogo na frente de um carro. Todas essas duas aqui, parece qualquer emoção primária, elas vêm do sentido de sobrevivência. Para que a gente, lá na época das cavernas, a gente pudesse sobreviver para chegar aqui, elas precisaram existir. As secundárias é um pouquinho mais complicado, porque elas são derivadas dessas emoções, e elas vão ter, sim, outras funções, mas não é tão relacionada à sobrevivência. Mas elas dão sentido. Elas dão sentido à nossa experiência. A saudade. A saudade é um sentimento muito pesado. Mas se você está sentindo falta de algo, é porque realmente foi importante para você. Se não fosse importante, você não estava sentindo falta. Tá certo? Então, tudo vai ter seu lado positivo e seu lado negativo, inclusive as emoções. Tá certo? E o que nos impede, então? Porque é tão difícil a gente se tratar com mais gentileza. A Christine ela aponta que muitas vezes confundimos a autocompaixão com fraqueza, com egoísmo, com comodismo. Como eu falei, se você não se cobrar, você não anda, você não faz nada. Isso é a maior mentira que você vai falar para si mesmo. A gente também cresceu ouvindo que o valor vem da produtividade, do desempenho, da perfeição. Maior mentira capitalista que vocês vão ouvir, tá? Você não precisa produzir o tempo todo. É verdade, é mentira. Eu já estou há 50 anos produzindo e continuo pobre. É uma mentira que criou-se para que a gente continuasse trabalhando sem questionar. Ainda tem uma fala que é assim, que eu digo: o trabalho dignifica o homem. Eu digo, qual? Qual é o homem que fica? A questão do trabalho, eu vou falar um negócio aqui, não é que eu não gosto de trabalhar, não, eu gosto muito do meu trabalho, mas eu vou falar um negócio para vocês. O trabalho, quando ele foi inventado, ele era uma espécie de tortura, e só quem trabalhava eram os escravos de guerra, tá? Então, assim, ele já não foi inventado por um motivo bom. Quem trabalha... Bíblia, né? A própria Bíblia diz: castigou o Adão de sair, olha aí, toma aí, aprontou, agora seu castigo é trabalhar. Exato, Adão estava no bem bom. Vamos para o Egito. Quem é que construiu as pirâmides? Não foi os alienígenas, não, foram escravos.
Todo mundo que trabalhava nas civilizações antigas eram os escravos. E eu estou falando de escravos de guerra, que depois que a gente foi para aquela parte da escravidão, da colonização. Primeiro a gente tinha escravos que eram, né, eu entrava no seu território e guerreava com você, e aí você perdeu, agora você é meu escravo. E era uma tortura. Pior ainda, trabalhar de graça. Ninguém merece. Não, escravo? Mas tecnicamente a gente está também, né? Porque às vezes a gente só está dando dinheiro para comer. É isso que eu ia dizer. Ah, Bora minha pular filha, essa fala questão aí da não. escravidão, porque Ah, pronto. são muitos tipos de escravidão que a gente tem ainda Sim. em voga. Vamos passar. Mas assim, minha gente, o seu valor ele não está associado com a tua produtividade. O seu valor está associado em quem você é. Se eu valorizo a Cícera, não é sobre quantas pessoas ela atende, como que ela atende, eu valorizo ela porque ela é uma amiga, porque ela é uma pessoa que está sempre presente. É porque ela é bonita, linda, maravilhosa. Ah, isso é verdade. Concordo plenamente. O valor de vocês está associado sobre quem vocês são. Não sobre qual papel você está desempenhando e como você está desempenhando. A autocrítica, ela virou um hábito. Ela virou algo intrínseco, você nem pensa, você está fazendo e você está se criticando. Gente, eu não sei se vocês viram essa moda que está tendo agora de ficar pintando desenho de ursinho. Eu achei aquilo louco, por quê? Como assim? Sei não, conta aí. Ai, menina, é um gobiúbios, um negócio assim, não sei falar não. É uns ursinhos que vem num livro, aí você tem que ficar pintando. Só que a internet, ela tá todo mundo pintando e se cobrando, porque tem que fazer efeito de luz, porque tem que fazer efeito de água, porque tá escuro, então tem que fazer como se tivesse escuro, apagada a luz. Gente, um hobby virou uma coisa para você se criticar. Aí eles ficam postando na internet o melhor desenho, aí fica, ai, não, o seu não tá tão bom, o melhor é de fulaninho. Aí fica É isso que brigando. quebra a pessoa. Já chegou a comparação, né? Ah, já virou estresse. Já virou estresse. Nada supera fulana. Gente, era para ser um hobby para o pessoal parar de trabalhar e até o hobby virou uma comparação, uma crítica. Você tá vendo como não é você que tá adoecido, não. É todo mundo. E aí essa que é a questão também, como tá todo mundo adoecido, parece que é normal você se cobrar tanto, porque tá todo mundo se cobrando. Parece que se você ficar sem estar adoecido, você que não vai se sentir bem. Mas assim, se a pessoa sã ela entra no hospício, ela que é louca, né? Porque ela que tá indo contra a maré. É a mesma coisa aqui. Então, meu amor, não faça isso com você, porque isso adoece. Isso tira a sua energia. Não, você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Como que a gente começa, então? O primeiro passo é ouvir esse seu diálogo interno. Como você fala consigo mesmo quando você erra? O que você fala para você mesmo quando você percebe que você errou? Você usaria esse tom, essas palavras com alguém que você ama? Jamais. Depende da pessoa que eu amo. Ela vem, ela causar. Depende. Tem umas pessoas que eu amo que eu falaria, agora nem todas. Mas com esse tom... Ó, eu estava pensando sobre isso quando você falou, sobre... parece que quando a gente se autocobra, isso também você leva para o seu espaço, para o seu ambiente, entendeu? Você não só auto se cobra, você também cobra, tem um pouco de rigidez na cobrança com o outro. Depende. Vão ter pessoas que vão se cobrar e vão cobrar o outro, e vão ter pessoas que vão só se cobrar. E vão ter pessoas que vão só cobrar o outro também, que ela não tem noção. Pode falar, Paula. Tem aquele filme, acho que é o Código da Vinci. Uhum. Tem uma parte que eu não sei se é sacerdote, não sei se eu só sei que a parte que tem que a própria pessoa fica se automutilando um negócio. Eu só lembro daquela parte. E assim, isso também se refere a gente quando for em relação à autocrítica, né? Sim, porque fica ali você usando o próprio chicote em si mesmo. Vamos começar, então, a substituir essa crítica por perguntas mais compassivas. Então, quando você errar, o que você está sentindo agora? Como que você pode se cuidar nesse momento?
Se uma amiga estivesse passando por isso, o que eu diria a ela? Diga para si mesmo, se abrace, se acolhe, fale que tá tudo bem. Gente, minha avó falava um negócio e ela tá certíssima. Essa velha, ela é detentora de sabedoria. Na vida, tudo tem solução, só não tem solução para a morte. Já ouviu, Paula, essa daí? Aí, é? Ainda tem que, se você reconhecer com Jesus como Criador, será, né? Como Sim. Salvador, ainda tem. Ainda Mas tem aí esperança de eu morrer agora, ainda, né? Daí para outro É. plano. Mas, enfim, tudo tem solução nessa vida, minha gente. Tudo. Ai, porque eu fiz isso, porque eu esqueci. Tá tudo bem, você não vai morrer por causa disso. O mundo não vai se acabar por causa disso. Amanhã você ainda vai acordar, vai fazer as mesmas coisas. O mundo vai continuar, tá tudo bem. Você pode se permitir errar um dia. E a coisa é séria, né? Porque eu perguntei a um paciente, me diga 3 virtudes suas. Sei não, eu não tenho virtude não. Ah, tem tudo. Porque, menino, como é que a pessoa diz que não tem nenhuma virtude, que não acha que não tem nada? A gente não está acostumado a se olhar. Ele tem. Só que ele não se elogia, ele não comemora as conquistas dele. Ele não, às vezes, quando ele acerta, ele vai falar que foi o outro. Eu até brinco que a gente faz isso, né? Alguém chega e fala assim, nossa, Carol, que linda essa manta. Aí Carol fala, isso aqui, um capo velho, R$ 5. A gente faz isso até com a nossa própria roupa. A pessoa te elogia, isso aqui, oxe, hoje eu acordei de qualquer jeito. Gente, a autocompaixão, ela não é um destino, ela é um caminho. Por quê? Porque você sempre vai ter que continuar nisso. Por isso que eu falei que é aprendendo a se olhar com mais gentileza, porque hoje a gente está dando o primeiro passo. Não vai existir um momento que você vai chegar e falar assim, agora eu terminei de ser autocompassiva comigo mesmo. Não, todos os dias você tem que fazer isso. Todos os dias você tem que se acolher, tem que se olhar com esse carinho. Então, é um caminho. Está no gerúndio, porque ele nunca vai ter fim. E quando trilhado em grupo, fica mais leve. Porque tudo que a gente faz com a ajuda do outro, fica mais fácil. Tá certo? Então, hoje, eu estou abrindo aqui meu coração, meus braços, o grupo para você, para que a gente seja esse grupo de acolhimento. Não é à toa que o grupo se chama Acolheres. Porque antes de qualquer coisa, a gente quer acolher. Primeira coisa que a gente faz aqui é acolher vocês. Quando chega alguém aqui para entrar, o que a gente fala? Vou acolher essa pessoa. Primeiro a gente acolhe, a gente abraça, dá a mão, a gente se entende. A partir desse momento eu vou saber como que eu posso te ajudar. Assim como a gente faz no nosso consultório, a gente também quer fazer isso aqui com vocês. Então, por isso que a primeira ação do Acolheres é sobre autocompaixão, para que a gente possa se acolher juntos. Tá certo, minha gente? Uhum. Começando a ter uma Agora, relação comigo mesma, sobre me acolher com mais gentileza, cuidado e compreensão. muito bem. Agora, minha gente, a gente vai para o terceiro bloco, como eu falei, eu vou parar aqui a gravação, porque agora a gente vai abrir o nosso coração bem rapidinho, certo? Vou colocar aqui.